começando a primeira edição do Conexão Prefeitura, um programa que aproxima as ações do governo, da nossa administração municipal, da população de Rosário. O nome reflete justamente isso. É o nosso objetivo, então, levar o que está acontecendo no executivo para a nossa população. E nesse sábado, o nosso tema é o Outubro Rosa, uma campanha mundial dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para falar sobre essas ações que estão sendo realizadas aqui em Rosário durante o mês de outubro, a gente está recebendo aqui hoje, na Prefeitura de Rosário, a Thaís, que é representante, da Secretaria Municipal da Saúde, e a Társia, que é presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Bom, gurias, então vamos falar um pouquinho sobre Outubro Rosa, Eu começo perguntando, falando que essa é uma data muito conhecida, a gente está vendo aí nas mídias, está se falando muito sobre isso, sobre diversas entidades tratando, já teve evento aqui na cidade acontecendo sobre esse assunto. Mas eu quero saber, começando por ti, então, Thaís, o que essa campanha representa para a nossa comunidade de Rosário? Bom dia, Júlia, bom dia, ouvintes. A gente pensa em Outubro Rosa como um momento muito especial, principalmente para nós mulheres, Ele é um mês de conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama, de colo de útero, e a gente lembra da importância de cuidar de nós mesmas, não só nesse mês de outubro, mas o mês de outubro reforça isso, esse autocuidado feminino. E ele vai além também da questão médica, ele simboliza a força, a união feminina, ele simboliza também, ele promove a empatia e união entre as mulheres, incentivando sempre esse autocuidado. Então, assim, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, ela tem, então, esse símbolo, de ser uma entidade voltada exatamente para esses tipos de pacientes. A Liga, então, também trabalha com a prevenção, e o cuidado, das pacientes. Então, no outubro, como já disse a Thaís, a gente reforça esse autocuidado, a importância da prevenção, porque a gente sabe que no momento que a gente consegue descobrir esse câncer, precocemente, a chance de cura é muito alta. E, infelizmente, o câncer de mama e o câncer de colo de útero ainda é os que mais matam mulheres no Brasil e no mundo inteiro. Apesar de ter passado os anos, ainda é uma doença presente, na vida das mulheres. Então, a gente tenta, nesse Outubro Rosa, reforçar, principalmente os exames preventivos, porque muitas vezes as mulheres, na correria do dia a dia, a gente sabe, Sim. Que a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente. Então, nesse mês, a gente tenta exatamente dar essa oportunidade para as mulheres, de fazer seus autoexames, de fazer os exames preventivos. E essa campanha é bastante importante, A gente sempre trabalhou com parceria, da prefeitura nesse momento, E para te ter um exemplo, ontem nós damos 150 fichas para mulheres. E as 150 fichas foram dadas. Então, o que significa que a população procurou. E umas ainda comentaram, faz 2 anos que eu não faço mamografia, faz mais de ano que eu não faço meu exame. Eu disse, ótimo, é um momento que elas têm para fazer isso. Então, acho que é bastante importante. Perfeito. E, Társia, continuando contigo um pouquinho, hoje, citaste, que ontem, na verdade, foram 150 fichas, mas geralmente esse número ele é muito menor, tá tendo uma procura maior agora durante o mês de outubro mesmo? Sempre. Até ontem, no final da tarde, quando já não tinha mais ficha, ainda tinha gente procurando. Mas a gente explicou que a Liga está sempre aberta, Claro. A gente tem atendimento durante todos os meses, como a gente tem a parceria das enfermeiras, da Secretaria de Saúde, os exames são coletados durante todos os meses do ano, Então, se não conseguiram agora, vão ter oportunidade igual de fazer esses exames, É só nos procurar, A gente tem uma agenda aberta, conforme a agenda que as gurias nos passam, que as enfermeiras trabalham voluntariamente para nós, que é um trabalho delas que a gente agradece muito. Sem elas, a gente não ia conseguir. Então, assim, então, se não conseguir agora, nesse momento, que os atendimentos vai ser realizado na semana que vem,
né, nos dia 14, 15 e 16 de outubro, a gente vai continuar com o trabalho sempre. Perfeito, não. E na verdade, né, gurias, todas essas campanhas, elas são super importantes, né? A gente vem aí do Setembro Amarelo, a gente tá passando pelo Outubro Rosa, daqui a pouco entra O o Novembro Azul. Então a gente vem falando de assuntos muito importantes relacionados à saúde, né? Saúde mental, saúde da mulher, saúde do homem. E que bom que as pessoas acabam procurando mais quando se fala tanto, porque esse é o objetivo, né? Exatamente. Bom, mas continuando então, Thaís, queria te perguntar o que a Secretaria de Saúde preparou para esse mês aí, né, em alusão ao Outubro Rosa. Como a Tárzia comentou, é rotina, né, esses exames, tanto na Liga, tem sempre, e como nas nossas UBSs também. As agendas de preventivo são abertas em todos os SFs e EAPs, todo ano, como rotina, mas no outubro a gente intensifica, né, como já é o mês de alusão a esse tema, a gente intensifica. E a nossa principal ação é em parceria com a Liga, né, nós estaremos 3 dias ali na Liga, dia 14, 15 e 16, da 1h30 às 21h30, a gente fez um horário estendido para proporcionar para as pessoas que trabalham ter, né, como ir, porque a queixa maior das mulheres é que não tenho tempo, estou trabalhando no horário que a UBS está aberta, então a gente pensamos juntas, né, Tárzia, nesse horário estendido, assim, da 1h30 às 21h30, nesses 3 dias, né, será oferecido a consulta de enfermagem, com coleta de preventivo, exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, né, a gente já deixou um número de mamografias reservadas para essas mulheres, então todas que forem solicitadas vão ser autorizadas e vão fazer as mamografias, testes rápidos, né, para hepatite C, hepatite B, HIV e sífilis, também teste rápido para doença de Chagas, como é feita, né, há diversos anos a gente tem essa parceria com a Liga. E também a gente tem as ações nas unidades de saúde, né? No SF1 foi dia 9/10, né? SF2 é dia 23/10, SF3 é 16 e 23/10, são 2 datas. O SF4 é dia 30/10. O SF5 está fazendo todas as quartas de outubro. O SF6, dia 16/10. Aí temos a EAP1, 25/10, EAP2 também 25/10, EAP3 22/10. Mas a gente vai deixar um cardzinho depois com as datas e os locais todos explicadinho no site da prefeitura. Mas a gente quer reforçar que tem aí vários sábados, né? Como eu falei ali, 25/10, tem 3 unidades que estarão abertas. Então as mulheres que não conseguirem, né, agora na Liga, dirijam-se até a UBS, né, para fazer essas coletas. A gente tem agora ali na Secretaria da Saúde a EAP1 funcionando, temos a enfermeira Reni, que faz essas coletas ali, ela tá com a agenda aberta também sempre, então a gente deixa, assim, esse aviso, quem não conseguir marcar agora em outubro, seguirá a agenda aberta. Isso é importante, né, Thaís? Para que as pessoas não achem que é só no Outubro Rosa também que a gente tem que ter esse cuidado, né? Daqui a pouco não vai ter tempo agora, mas novembro, dezembro, vamos lá, vamos fazer esses exames, né? Que, como a Tárzia falou antes, a prevenção ainda é o melhor caminho, né? Com certeza. Mas tu citaste, Thaís, que são 3 dias, né, dessa parceria ali, que vai ser esse horário estendido da 1h30 às 21h30. Eu só não tenho certeza se tu citaste exatamente que dias que isso vai acontecer. Se tu puder falar de novo pra gente. Claro, a nossa parceria com a Liga, então, será no dia 14, 15 e 16 de outubro. Perfeito. Né, da 1h30 às 21h30. A gente também terá, né, o apoio médico ali, se caso a gente precise de alguma alteração, a gente já passa para o médico e já faz os encaminhamentos necessários ali na hora. Perfeito. Tárzia, deixa eu perguntar um pouquinho para ti aí referente a essa questão do diagnóstico precoce, né? Porque vocês estão ali em constante contato com as mulheres que passam, né, por esse momento tão desafiador que é enfrentar, né, a descoberta de um câncer. Mas que orientações que tu deixaria então para essas mulheres para que elas busquem esse cuidado, né, para que façam os exames preventivos, para que, né, se descubra daqui a pouco lá no comecinho quando, né, isso vier a ocorrer? Até um ponto importante que eu sempre saliento quando eu realizo as palestras nas escolas, né, que eu pego uma faixa etária já de adolescentes, eu sempre digo para as meninas, e meninos também, claro, né, que eles têm que se autoconhecer. A adolescência é uma fase ali que estão tendo muitas alterações hormonais, né, que o corpo está mudando, né, as formas estão mudando. Então, a primeira coisa que a mulher e o menino, né, o homem, também tem que se conhecer, né?
tem que se conhecer, saber o que é normal e o que não é normal no seu corpo. Então, para as meninas, eu sempre digo que na fase da adolescência, que elas estão colocando mamas, né, os seios estão crescendo, né, de já começarem a se autoconhecer, de se tocarem, porque também nessa fase tem o risco dos tumores hormonais, né, que muitos são benignos, né, exatamente é uma fase, né, que o corpo está mudando ali e apresenta e aparece pequenos tumores, podemos dizer assim, mas são benignos, mas são hormonais, eles somem. Mas tu também tem que ter aquela consciência se ele não sumiu, não desapareceu, né, das meninas, independente da idade, procurar, né, o médico, falar para alguém, né, para, né, tirar essa dúvida. Porque o câncer de mama, infelizmente, hoje não é um câncer que atinge mulheres acima de 40 e de 50 anos, como era antigamente, né? Nós temos mulheres jovens com câncer, né? E já tivemos um caso, né? Não foi em Rosário, mas em Santa Maria, que era uma menina de 17 anos, né? Claro, tinha um histórico familiar, né? Que também, né, colaborou. Mas então, assim, ó, a menina, a partir do momento que começa a puberdade, tem que se autoconhecer. E o importante também, a vacina HPV, né? Que hoje em dia está disponível, né? Não custa nada, é de graça, é uma prevenção para as mulheres. Elas têm que né, saber que aquilo ali elas estão fazendo para si mesmo, né? E depois, até a doutora Miriam, acho que comentou, né, Thaís, que depois que foi feito, começou essa campanha da vacina HPV, já diminuiu bastante o câncer de colo de útero. Que legal, né? Então, tipo assim, ó, elas têm, né, isso na mão que a gente não teve, né, num tempo atrás. Então, eu acho importante também as mães de meninas ter essa consciência, de levar as suas filhas para se vacinar, os seus filhos, né, que também, né, porque na verdade quem transmite o HPV é o menino, né, é o homem. Então, assim, ó, é uma coisa que tu tá prevenindo no futuro, né, de ter essa doença. Praticamente tudo que tu falaste é relacionado à prevenção A mesmo, prevenção. né, Tarja? É a vacinação, é o autocuidado. Então, como é importante a gente ter esse olhar para aquilo que a gente realmente pode prevenir. Exatamente, né? E a gente sabe, assim, ó, que a chance de cura do tratamento de qualquer câncer, né, independente do tipo, ser no início, né, pegar ali, né, claro que a gente sabe que às vezes, né, não depende, né, da gente também, né, que a gente depende da questão da saúde, né, do tratamento, né, às vezes do encaminhamento, que às vezes demora, infelizmente, né, em todo o Brasil, né, mas no momento que tu se descobre e tu consegue encaminhar cedo, tu consegue fazer todo esse caminho, né, mais cedo possível, a chance de cura é muito maior, né? Então, o autocuidado, a prevenção é o primeiro passo. Perfeito, Tarzia. E aí eu queria pedir para te reforçar para a gente, Thaís, então, que serviços, né, relacionados à prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de colo do útero, o que está disponível hoje, né, na rede pública aqui no município? Tem mamografia, né? Que exames, então, que as mulheres podem procurar? Aproveitando que a Tarzia falou a importância da vacina do HPV, né? A gente tem concomitante com o Outubro Rosa, o dia 18, no sábado, a gente tem a multivacinação. Então, todas as unidades vão estar abertas e ali a sala central, nós vamos ter uma unidade móvel aqui na praça. Levem os seus adolescentes, né, que tem muitos ainda sem a vacina do HPV. Vamos aproveitar esse sábado para colocar em dia as vacinas, porque vai estar toda a equipe da saúde disponível ali esperando as famílias, né? Aproveitar esse momento aqui para reforçar. Thaís, aproveitando então que tu falaste sobre a vacinação do HPV, qual que é a idade, né, que teria que levar então os nossos adolescentes aí para fazer essa vacina? Reforçando, né, que a vacinação do HPV mudou recentemente, então nós esperamos meninas e meninos de 9 a 14 anos para uma única dose dessa vacina HPV. Antes eles faziam a primeira e não queriam voltar para a segunda, isso. E aí então é uma nova, né, uma nova forma aí, uma nova maneira de fazer essa vacina uma dose só, de 9 a 14 anos. Júlia, a gente tem exames de mamografia, a gente tem o Papa Nicolau, todos na Rede SUS, a gente tem também ultrassonografia das mamas e transvaginal, e aí
se a mulher teve um diagnóstico ali, a gente já encaminha para as especialidades que são pelo SUS também. Até eu fui conversar com as gurias do TFD para ter a certeza, né, para onde que vai nossos encaminhamentos. Então, gineco é em Alegrete, né, a nossa referência, e a oncologia é São Gabriel. Então, tudo que tu faz ali pelo SUS, se tu tem um diagnóstico ou uma suspeita, o SUS também te encaminha, tu faz todo o diagnóstico e tratamento pelo SUS, né? E a gente tem esses exames na rede básica. Como eu disse, sempre disponível, né? De janeiro a janeiro a gente tem esses exames nas UBSs. Esse outubro que é especial e a gente faz esse intensivo ali com a Liga. E a gente também faz com a Liga, né, essa parceria também tem todo ano, Também. né, Tárzia? Para quem não pode, não consegue ir numa UBS, horários diferentes, a Liga também tem esse trabalho todo ano, né? A gente tem essa parceria aí para não deixar ninguém sem. Então, de fato, hoje, ninguém em Rosário pode ficar sem os seus exames, né? Porque nós temos disponível no SUS. E só para salientar, por exemplo, se a rede SUS, né, por exemplo, não conseguir, né, a gente libera esses exames. A Liga paga. Né? A gente também tem uma parceria, né, com o hospital e tem uma parceria ali com o ultrassom. Né? Então, no momento que se, digamos assim, a cota, né, da Secretaria de Saúde já passou, o paciente indo até a Liga, a gente tem esse convênio que a gente autoriza fazer a mamografia, né, as coletas também, né, nos outros laboratórios e também os ultrassom. Então, a gente não deixa ninguém sem. Desamparado. Exatamente. Né, agora mesmo, nós vamos atender 150 mulheres, né, durante esses 3 dias. A secretaria já nos liberou 90 mamografias, o hospital nos deu 30 mamografias, então essas restantes, quem vai pagar vai ser a Liga. Então ninguém vai ficar sem mamografia. Né? E como o nosso mamógrafo, graças a Deus, esse ano, né, tá novinho, né, vai funcionar direitinho, todas vão ter oportunidade de fazer nos seus dias, no seu tempo ali. E se tiver, né, espero que não tenha alguma alteração, né, a gente já vai conseguir, né, começar já o tratamento bem cedo. Mas que bom que a gente consiga fazer, então, esses 150 atendimentos sem nenhum diagnóstico, né? Tomara! Ficamos na torcida. Tárzia, pra gente ir se encaminhando aqui para o encerramento, né, eu queria que tu deixasse uma mensagem, então, né, para as mulheres rosarienses, sobre a importância, então, desse cuidado com a saúde e dessa campanha do Outubro Rosa. Então, assim, ó, até tem uma frase, podemos dizer assim, que é: se ame, se cuide e se previna. Né? Porque se a gente não se cuidar, né, se a gente não ter esse autocuidado, esse amor próprio, né, isso a gente está fazendo pela gente e pela própria família. Né? Porque a gente vê naquele momento em que uma mulher é detectada com câncer, a família toda fica atingida. Né? E a maioria tem filhos, né? E a gente sabe que quem cuida é a gente. Né? Então, é uma preocupação grande que elas têm de quem vai cuidar deles. Né? E, nesse momento, é elas que estão precisando ser cuidadas. Então, eu acho assim, ó, que nesse momento, né, eu acho que todas têm que pensar nisso. Que no momento que a gente consegue ter esse autocuidado, né, em todos os sentidos, né, e de evitar essa doença, é muito melhor. Né? Porque até a gente estava comentando, né, Thaís, da questão também do emocional, né, da saúde mental, né, que hoje já está tão assim. Então, no momento que uma mulher é diagnosticada com câncer, a gente pode até ser forte, né? Mas eu acho que naquele momento que tu recebe aquele diagnóstico, não tenha nenhuma que tenha um momentinho de fraqueza, né, da incerteza do futuro, de como vai ser, né? Então, é uma coisa que mexe com toda mulher, com certeza. Né? Então, eu acho assim, ó, então, talvez para a gente não passar por isso, né, a gente tem que ter essa consciência desse autocuidar. Perfeito, Thales. Eu vou pedir para Thaís também deixar aqui uma mensagem, né, para a nossa comunidade, né, falando da importância e da prevenção e também dessa campanha. Eu acredito que seja essa a mensagem, né? Pedimos para as mulheres
olharem para si, né? O autocuidado, a prevenção, não esperar sentir alguma coisa para procurar, estar sempre com seus exames em dia, pensar um pouquinho também na saúde mental, como a gente conversou bastante sobre isso, porque nós notamos que depois da pandemia, né, a gente teve um aumento aí nos problemas de saúde mental, então a gente fica essa mensagem do autocuidado mesmo, né, se valorize, se ame, como a Tarzi falou, se cuide, porque estamos juntas, né, nesse mês de união, nesse mês dedicado às mulheres para isso, para deixar essa mensagem. Perfeito, gurias. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui hoje, né, no Conexão Prefeitura. Agradecer todas as mensagens que vocês deixaram aí para a população, para as mulheres rosarienses, né, reforçar a importância de buscar, né, buscar fazer os exames, fazer o autocuidado, porque o Outubro Rosa, ele não é só uma campanha, né, ele é um chamado à prevenção. Então, que a gente dê continuidade a isso também no decorrer do ano, que a gente não espere só o mês de outubro, né, pra gente se cuidar, bem como os homens também não esperem só o Novembro Azul para se cuidar, que a gente mantenha isso ao longo de todos os anos, por toda a nossa vida. Então, obrigada pela participação de vocês, a gente chega ao fim aqui, essa primeira edição do Conexão Prefeitura. Nas próximas semanas aí a gente vai ter novas edições com novas pautas, levando as informações do Executivo para a população de Rosário. Obrigada a todo mundo que esteve ouvindo, acompanhando conosco e até a próxima!